E galera, temos aqui a segunda parte do programa A Equipe F da ESPN Brasil e não dê esse mole, hein? Inscreva-se aqui no Fute React, o nosso canal 2, e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Eu falava, tinha grandes pensamentos. O Sininho foi um genial treinador e treinou o Silas e ele tinha um pensamento que era maravilhoso, Matheus. Você tem que fugir de duas pessoas no mundo. O jogador que não é inteligente e o garçom lento, porque ele vai te atrapalhar. Matheus, você sabe que você ia falar do Arrascaeta e a gente te interrompeu. Pode falar. Tranquilo. E isso passa muito também por dois pontos. Primeiro que o Arrascaeta joga com o Bruno Henrique, que, pensando rápido aqui, é o único remanescente da equipe do Jorge Jesus no setor ofensivo desde 2019. Então, o entrosamento entre eles já é no olhar. E quem se encaixa, quem vai chegando no meio do caminho, vai se adaptando ao que eles construíram lá atrás. E mesmo quando o Bruno Henrique não é titular, como foi o caso hoje, isso vai passando. Então você começa a entender, muda treinador, mas tem uma raiz ali da compreensão do jogo que hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique acabam sendo dois grandes esteios desse ataque do Flamengo. E tem um outro ponto que eu acho que o Silas pode até trazer melhor pra gente, que é a experiência do jogador. Ele sabe que ele não é mais aquele cara que vai ficar voltando para buscar a bola no pé do volante a todo momento, porque ele não tem mais a mesma explosão física, ele tem uma capacidade de raciocínio melhor e ele está tecnicamente voando 100%. Mas ele não tem fisicamente mais essa condição de ficar fazendo área a área a todo momento. Que o Messi faz na seleção da Argentina. Exatamente. Exatamente. Ô, Silas, eu tô com uma vontade de perguntar uma coisa para você, eu vou perguntar. Eu não me aguento. Silas, você jogou numa década de ouro do futebol brasileiro, década de 80. E 90, tudo, mas 80 ali. Eu fiz essa pergunta no Futebol Show e tive respostas diferentes. O Arrascaeta, você lembra daquele Flamengo de 1981? Sim. O Arrascaeta é o jogador atual do Flamengo que mais tem a característica daquela galera de 81? O Arrascaeta entraria ali. Jogaria naquele time? Jogaria. A gente tem falado muito sobre isso, né? O Neymar jogaria naquele time, naquela seleção, não sei o que tá. O Arrascaeta jogaria. Você pipocou na pergunta e ele ainda te respondeu. Ele respondeu o que eu falei. Eu falei, o Rodrigo Bueno não acreditou. Eu falei, não, falei, não precisa tirar. É claro que para pro Arrascaeta entrar, eu não quero cometer sem delicadeza de tirar um cara dali, porque os caras fizeram história. Mas o Arrasca teria a capacidade, por exemplo, num Flamengo de todos os tempos, de você escalar ele ao lado do Zico. Eu tô louco. Nós estamos falando do Messi, características parecidas, né? Aqui não estamos comparando um com o outro, só as características. O Argentina está jogando com o Messi e o que jogou no Botafogo aqui, Almada. O Almada. O Almada, 50 anos mais novo que o Messi. Os dois estão jogando juntos. Por que não poderia jogar Zico e Arrascaeta? Exatamente. Cara, aí o cara falou, tá, quem vai marcar? Quem vai marcar é o outro time. Esses aí iam jogar, porque, cara, não... É só você não deixar... O lateral não precisa subir. É que Brasil tem fama... Todo mundo fala, o Thiago Silva, se for pra Copa, né? Pode ter chance, jogadores machucando aí, agora com a lesão do Militão também, do Éder Militão. Cara, segura o lateral. Você segura o lateral, pronto. O Everaldo, em 70, foi colocado na lateral esquerda. Marco Antônio, muito bom jogador, foi sacado. Piazza saiu de volante para zagueiro junto com o Brito, para poder jogar o Clodoaldo. E jogaram 5 números 10. Isso, no meio ali. do time. O Everaldo era o cara que segurava para fazer o terceiro zagueiro e quando o Carlos Alberto Torres começou a subir. Então é tudo experiências que o Zagallo já tinha tido anteriormente. Quando ele coloca o Rivelino ali, ele chama o Rivelino. Eu quero que você faça... Isso quem falou para mim foi o próprio Rivelino. Eu quero que você faça exatamente o que eu fiz. Até o Edu Jonas falou que o Chirol falou pra ele, o homem quer falar com o Rivelino, acho que eu dancei, hein? Aí o Edu passava, o Rivelino voltando no campo, ficava ele e o Gerson ali. Ele olhava no banco, ele via Paulo César Caju e Edu Jonas. Ele falava, o Edu Jonas, ele era ídolo dele. Ele fã do Edu Jonas. Ele falou, o que eu tô fazendo aqui no campo e Edu Jonas lá? Então olha a simplicidade, mas é coisa que você viu no passado e você faz as adaptações. Zico e Arrascaeta jogariam fácil. Ei, Silas, jogador bom sempre tem lugar. Isso aí. É isso aí. É isso pensar no funcionamento do time. Não precisa marcar, passa da bola. Não, tem. Passa da bola, acabou.
Passou da bola, você já tá Isso é ajudando. igual o Silas, eu acho também. Esses caras, eles são diferentes, eles precisam jogar. E o Arrascaeta é legal de ver o quanto ele pifa e, claro, na minha opinião, está na seleção de todos É os igual o tempos do Julián Flamengo. Álvares e Messi agora na primeira fase da Copa do Mundo. Quem vai disputar a artilharia do Campeonato Mundial? O Klose deve estar muito chateado lá na Alemanha, porque... Não, eles vão passar. Isso aí é o Sinto Klose. muito, mas eles vão, já na Klose. primeira fase, eles vão fazer 10 gols cada um. Ô, Close, você que está acompanhando aqui o Equipe F, já faz evento de montão antes da Copa, que eu sou o maior artilheiro, tá? Depois acabou. Porque acabou. Aí você vai Mas a faturar. Copa é inchada do jeito que tá. É, muita gente. E assim, o Messi deve... Não sei se o Messi vai terminar na frente do Mbappé, né? Mas depois o Mbappé passa, porque o Mbappé tem mais uma... Porque tem mais Copa. Exato. Sim. Claro. Agora, o Pedro voltou hoje. Celso Ardengue, o Pedro jogou alguns minutos. Você, que Não. é um grande cara de olhar assim a parte tática. Primeiro eu queria que você avaliasse como é que você viu a volta do Pedro. Os movimentos dele, para depois eu te fazer a segunda pergunta. O que você achou? Olha, Edu, eu acho que o Pedro é muito diferente de um jogador que ficou parado por, sei lá, 5 meses, né? 6 meses, que você tem que basicamente reaprender a jogar, né? O Pedro, ele ficou parado um tempo, ele entra hoje, pra mim, numa minutagem, tá aí na tela, né? 85 minutos, que deixa muito claro que ele não será titular na final. E eu acho que faz muito sentido o Pedro não ser titular. Ele, inclusive, no momento até que a gente já comentava aqui, né? Que o Flamengo já não acelerava mais tanto, que o Flamengo cadenciava muita coisa. O Pedro entrou querendo fazer o dele, né? E quase teve 2 boas oportunidades para fazer. Essa exatamente a melhor delas, né? Que o goleiro acaba defendendo. Mas, assim... Eu vejo um Pedro de volta na ponta dos cascos como essencial para o Flamengo, obviamente pela qualidade técnica que ele tem, do que isso de gerar jogo, né? Às vezes a gente cai na mentira de que o Pedro é só aquele 9 grandalhão, e não é isso, ele é muito mais, ele é um cara que baixa, faz parede e habilita quem vem de trás, né? Quem tá vindo de trás para receber essa bola de frente. Então, assim, o Pedro é um grandíssimo jogador, mas para a final no banco de reservas, pelo menos no meu entendimento, até pela característica de jogo do Paris Saint-Germain, que é um time que vai tentar te sufocar, o Paris Saint-Germain vai tentar te amassar, eles têm jogadores de muita qualidade para pressionar e te engolir desde que seu goleiro pegar a bola na mão para colocar lá no chão e cobrar o tiro de meta, o Paris Saint-Germain já vai estar todo mundo alinhado para te pressionar. Para sair da sua pressão, eles também têm jogadores de muita qualidade, e aí a gente pode falar do Vitinha, o Hakimi está fora desse jogo, deve jogar o Doué, se eu não me engano, né? O Zaire Emery. O Zaire Emery, que tem feito a posição, isso, exatamente na lateral. Então, assim, tem jogadores de muita qualidade, com essa qualidade de quebrar a marcação, pressão, que eu imagino que o Flamengo vá tentar, não tão intensa e não tão alta, talvez. A gente pode até discutir isso aqui, que é um bom assunto, como o Flamengo deveria se portar nesse jogo. Mas eu vejo que a importância do Bruno Henrique ela é muito maior do que do Pedro hoje, porque em um momento que o Flamengo conseguir de fato quebrar essa pressão do Paris Saint-Germain, é uma bola do Arrascaeta na profundidade para o Bruno Henrique, que tem essa capacidade de romper, de atacar as costas da última linha, e aí o Bruno Henrique pode fazer o gol do título. A segunda pergunta você já respondeu. Estou muito previsível, talvez você me conheça muito. Eu ia Acho que perguntar a gente faz muito alguns programa programas junto. Então ele malandramente já sabia que eu ia perguntar se escalaria o Pedro na final. Então ele já se adiantou. Agora Foi tá no braço, né? A lesão. Isso. Assim, Na verdade foram 2 lesões, né, lesões. Silas? Ele teve a do braço, que teve toda a história do leite, aquela coisa. Da calcificação. E teve da calcificação. E a outra lesão na coxa, que ele tá já recuperado, obviamente. Então são 2 lesões diferentes, né? Você escalaria de titular, Matheus? Não, tô com o Celso. Eu acho que é jogo para Bruno Henrique centralizado, é para alguém que tenha explosão, que tenha uma condição de sair em velocidade, de repente puxando um contra-ataque, investindo numa jogada individual. Não que o Pedro não tenha essa capacidade, mas se a gente fizer o levantamento do último jogo dele antes de hoje, 22 de outubro, que é a semi da Libertadores contra o Racing. Lá se vão 2 meses. E esse jogo do PSG é o jogo do erro zero do Flamengo. Não é possível ter nenhum tipo de situação como, por exemplo, teve a do atacante do Pirâmides hoje no final do primeiro tempo. Porque o PSG acaba com o jogo ali. O Pirâmides parou no Rossi, porque tem um nível técnico mais baixo. O Flamengo tem que fazer um jogo muito próximo, não no aspecto tático, mas em termos de concentração, de foco, o aspecto psicológico do jogo, mais próximo do que fez o Botafogo contra o próprio PSG, contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Tem que jogar igual jogou contra o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes. Daí sim o Flamengo terá chances reais de erguer a taça do Mundial.
e o que o Flamengo fez contra o PSG e o Flamengo fez contra o Chelsea. Porque o que o Flamengo fez contra o Bayern de Munique joga mais aberto. Eu não acho que o Flamengo vá ter que mudar radicalmente seu estilo de jogo, porque esses jogadores que aí estão, eles não foram contratados para obedecer um modelo de jogo defensivo, retrancado. O Flamengo, sempre que está jogando contra seus adversários, ele vai ser um clube de proposição de jogo, vai ter a bola no pé, mas eu acho que é uma partida de erro zero, tem que ter um foco completo no jogo. Ô, Silas, você escalaria o Pedro e qual comportamento você é treinador há muito tempo, Sim. Como é que você vai para jogar com o Paris Saint-Germain? O que você falaria para esses caras, né, no vestiário, se você escalaria o Pedro? O que eu falava para os meus jogadores, seja na Série B com o Avaí ou na Série A, Flamengo, Grêmio, primeira coisa, o estádio, por exemplo, o Maracanã, já contra o Flamengo no Maracanã, o estádio é do Flamengo, mas o campo de jogo é de quem tiver mais coragem. Então, o campo de jogo ali, você não ouve o jogador falando 11 contra 11, são 90 minutos, é esse o discurso. Então, o campo de jogo é quem tiver mais coragem. Contra um time que tá entre os 3 melhores do mundo, vamos colocar aí o Chelsea hoje, o Real Madrid, Paris Saint-Germain, talvez o City correndo ali por fora e tal, os 4 melhores do mundo hoje. Você tem que passar o medo pro lado de lá. Como que você passa o medo pro lado de lá? Primeira bola que você chutar no gol, os caras vão falar, opa, esses caras estão aqui. Esses caras não vieram para brincadeira. E assim como o Matheus falou, o Paris Saint-Germain, por exemplo, se tiver uma chance como teve hoje o Pirâmides, não vai desperdiçar. E foi bem o que o Dembélé fez contra o Real Madrid. 4-0 no Real Madrid, o Paris Saint-Germain encaixou, não deu chance pro Real Madrid. Alguns erros do Real Madrid. Agora, E na final da Liga dos Campeões também contra a Inter de Milão. Começou Isso. a empilhar oportunidades e dilatou o placar. E o Chelsea, eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai mostrar o jogo do Chelsea contra o Paris Saint-Germain para os jogadores. Porque aquilo ali, óbvio, é um exemplo e uma experiência para o Luiz Henrique, que ele não deve cometer, assim como o Felipe Luiz também vai mostrar o jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique, que são erros ali que também não podem Tem gol contra, acontecer por exemplo. novamente. É Justamente. inadmissível. Então, o que você falou, é no detalhe, mas eu acho que acima de tudo, por que eu não escalaria o Pedro? Porque sem a bola, você já vai ter o Arrascaeta, que não marca muito. E se você tiver o Arrascaeta e o Pedro, são 2. Contra um Paris Saint-Germain, um jogo de imposição, você fica muito tempo sem a bola. E aí o risco de você tomar o gol, ele aumenta. Com o Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique, ele já tem idade também. Mas o Bruno Henrique, ele ajuda muito na marcação. Enquanto ele estiver em campo, ele vai ajudar. E nessa plataforma do Flamengo, que defende com 2 linhas de 4 e vai deixar o Arrascaeta e o centroavante, seja o Pedro, seja o Bruno Henrique, o outro jogador mais à frente, esses 2 caras, eles têm um papel de apertar a saída de bola Justamente. junto com um ponta que vai saltar pressão. Justamente. Então tem que ter alguém ali que seja mais incisivo. Carrascal não nesse vai sair do momento. time. Não. Carrascal não sai do time. O Jorginho não tem como tirar do time. Então já são 2 ali. O Arrascaeta, 3. Aí você tem mais 2 posições lá na frente. E ele vai fazer opção por jogadores que ajudem a marcar. Também acho. Porque você, quanto maior tempo você conseguir levar num 0-0, mais chances você tem de ganhar um jogo como esse, porque, cara, você está jogando contra um Paris E Saint-Germain. você joga o fator psicológico pro outro lado. Isso, o passa o peso, medo a pra lá. responsabilidade é do Paris Saint-Germain. Passa o medo para lá. Isso até porque o PSG é o favorito para esse jogo, independentemente do que o Flamengo fez nessa temporada. A temporada do Paris Saint-Germain, ela é de maior brilho. Mas assim, e eu acho que até motivado, né, com isso que o Silas estava falando, o Samuel Lino deve ser o titular no lugar do Everton Cebolinha, pelo menos eu imagino que seja dessa forma. O Cebolinha vinha pedindo passagem de fato, até o Senise falou isso, né, na reportagem, e achei merecida a escalação dele hoje entre os titulares, mas eu imagino que entre o Samuel Lino e eu imagino que volte o Léo Ortiz. No lugar do Danilo, justamente por essa qualidade na saída de bola maior do Léo Ortiz e acho que mais velocidade também, né? É um cara mais inteiro. do Danilo? Eu acho que joga, não sei. Eu acho que são as dúvidas. Né? Acho que são Você as tem dúvidas. a experiência a favor do Danilo e a qualidade de saída de bola do Léo. Então eu acho que ali ele E precisa mais do que entender isso, o que ele né, quer Edu? propor. Acho que mais do que a qualidade de saída de bola, a capacidade de recuperação. Você vai correr muito para trás nesse jogo sendo o Flamengo, eu imagino. Mas vocês acham
Cara, o Felipe Luiz teria ou tinha que pôr os 3 zagueiros, galera. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Eu faria isso, cara, sem medo. Porque tenta levar o jogo pra prorrogação, pros pênaltis, pra ter chance, galera, contra o PSG. Não vai ser fácil não, cara. Eu faria isso. O Flamengo não pode... Olha, eu sou meio maluco aqui. Se eu fosse treinador, Você é um Felipe, estudioso do futebol. eu sou estudioso da bola, eu te falo sempre. E aí você falou que eu ia me vestir de shake, não ia? Eu falei pra você que o Flamengo ia ganhar hoje. Falei pro Silas, Eu acho que pode ser pesado demais para Léo Ortiz e Pereira juntos. Juntos? Eu acho que tira o peso Precisa se o ter o Danilo Danilo tiver ali, ali. isso. Eu acho que tira o peso se tiver o Danilo. Porque os dois, para mim, pode dar um tiltzinho ali, faltar aquela experiência para Nesse um quesito jogo da desse experiência. tamanho. Tá. Porque eu acho, eu até brinquei aqui, se eu fosse o Felipe Luiz, eu só passava Botafogo 1, Paris Saint-Germain 0. Pra falar, dá pra ganhar. Que dá pra ganhar. Não. No futebol dá. Dá pra ganhar, mas o jogo é muito diferente. Isso, eu ia chegar nesse ponto. E esse Paris Saint-Germain, ele não é fácil. Pelo menos, como o Botafogo ganhou, deu um alerta nos caras, ó. Isso. Temos que jogar. Isso. Então, eles jogam pra a Vera, ganham, vão a milhão, vão chegando, bate, né, pra sequência do Mundial. Aí você tem um Paris Saint-Germain que vai se recuperando na temporada. E eu não sei se vocês têm a impressão, de um lado tem o Paris Saint-Germain com essa fome de títulos, que talvez eles cheguem para o Mundial, diferente do que chegaria o Real Madrid. Claro que o Real quer ser campeão, mas o Paris Saint-Germain, para eles, pro estilo, né, pro planejamento... Tem uma honra para defender aí, né? O homem vai cobrar. Tem uma honra para defender do Mundial que eles perdem pro Chelsea. E só para terminar, eu acho que do outro lado tem um Flamengo que está cheirando o título. Ele tem o perfume do título. O Pascoal vai falar isso aqui na Equipe F durante a semana. Quantos títulos ganhou nessa temporada? Então tem ali um time também. E a questão, Edu, do meio do ano para um e fim de temporada para outro? Então, Matheus, o que você acha disso aí? Cara, é meio de ano pro Paris. Mas é o jogo da vida dos jogadores do Flamengo. Muitos talvez não tenham outra oportunidade como essa. Mas é uma não coisa tiveram a nível de inconsciente, né, seleção. Matheus? A questão física, você fala, não, vamos, são 90 minutos e tal. Mas, cara, chega na hora do jogo ali... Eu acho que tem um fator que talvez seja mais pesado até que a questão física, que é o fator psicológico, de muitas vezes esse jogador sentir o nervosismo de uma partida, porque o Mundial de Clubes para o sul-americano, para o latino-americano, ele é a competição mais importante que existe para o torcedor de clube. Para o europeu é diferente, a gente sabe disso, por mais que a Liga dos Campeões seja a competição de maior prestígio para eles, mas para o sul-americano existe um nervosismo natural de saber que está enfrentando um europeu que é mais qualificado tecnicamente, que é o campeão da competição continental deles. Então, eu acho que o controle mental do Flamengo também vai ser importante. E aí, eu fecho com Danilo na zaga. Porque talvez Léo Pereira e Léo Ortiz têm uma qualidade técnica, uma capacidade de recomposição, mas na hora que, de repente, o Paris Saint-Germain fizer 1-0, levantar uma hipótese de jogo, alguém tem que levantar o braço e dizer, vamos dar uma segurada, calma, nem tudo está perdido. E eu acho que o Danilo vai acabar chamando isso. E o Felipe Luiz precisa... É uma possibilidade. De lateral? Eu pensei... Porque assim, as três dúvidas são essas, né? É Pedro ou Bruno Henrique, Everton, Cebolinha ou Samuel Lino. Imagino que ele vai com o Samulino que foi ala, né? No Atlético de Madrid, ele fechava... pelo lado esquerdo e tem essa capacidade de qualidade na recomposição que vai ser muito importante. E a outra dúvida é na zaga. Eu iria com o Léo Ortiz, acho que pela capacidade de correr para trás e na qualidade na saída de bola, mas pensando na experiência, eu acho que um ponto muito interessante que vocês trouxeram, por que não o Danilo aberto com o Varela no banco? Talvez eu sei que o Varela... Mas aí tu irias com o Danilo e Alexis Sandro. Danilo e Alexandro, e não acho que seja algo que... Quer ver como é desafiador? Vamos lá, monta o seu Flamengo. Todo mundo vai montar. Quer ver? Rossi, qual é a sua escalação? O meu Flamengo é com Rossi, Varela, aí o miolo da zaga com Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse é o meu Flamengo. Vamos lá, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e na lateral esquerda o Alexis Sandro. Eu penso no Danilo como zagueiro. Por que eles falam Alexis Sandro? É Alexandro. Não como lateral, porque a saída do Flamengo é uma saída de 3. Então o Varela vira ponta no momento ofensivo. E o Danilo ir lá em cima para ficar fazendo esse vai e vem toda hora talvez gerasse um desgaste maior.
Na seleção não deu certo. Na seleção não deu certo, exatamente. Aí vem o meio de campo com Pulgar e Jorginho, o Arrascaeta como esse 10 mais clássico, Bruno Henrique adiantado e o Carrascal com Plata, de repente, aberto pelo outro lado. Professor Silas, e aí? Bom, eu também. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e o Bruno Henrique e o Samuel Lino, Pode ser ou o Lino até também. o Cebolinha mesmo. Por que é que eu não tiraria o Danilo, além da questão da experiência? Porque o Felipe Luiz precisa se blindar para esse jogo. Você vai tirar o cara que fez o gol da Copa Libertadores. O Samuel Lino fez o gol do título brasileiro, mas isso aí, tudo bem. Ali é uma opção técnica que ele pode tirar vou colocar o Bruno Henrique aberto. Tá, isso pode ser uma opção dele. Agora, o Danilo é o cara que fez o gol contra o Palmeiras e agora fez o gol contra o Pirâmides. Então, assim, você para se blindar, porque se acontece qualquer coisa negativa, vem um peso muito grande para cima do Felipe Luiz. Sim. Coloca o Danilo, acontece alguma coisa que até é previsível, pode acontecer do Flamengo não ganhar esse jogo. O Paris é favorito, mas você colocou o cara que, E eu não sei, na cabeça de jogador, se você também não desanima o cara. Fala, tô aqui batalhando, não estava bem. O Danilo, quando chegou, não estava bem. O Danilo foi crescendo. Parece que ele adquiriu já um aspecto físico também melhor para poder ser combativo. E aí, de repente... Cara, você tem 2 volantes. Mas aí tira a subida. Mas aí tem a perspectiva também do Léo Ortiz, né? Que roeu o osso a temporada inteira e o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles não deram margem para o Danilo crescer em momento algum. O Danilo ameaçou a titularidade dos dois. Machucado, né? Porque, exato, é no momento que o Léo Ortiz ele sai machucado que entra o Danilo. E eu entendo o que tá falando o Silas, mas eu acho que, assim, pela temporada, pelo conjunto da obra... eu ainda ficaria com o Léo Ortiz, mas eu acho que é uma dúvida plausível. E assim, se jogar o Danilo, vamos ser bem sinceros aqui, é um jogador de calibre altíssimo. Porque você já vai segurar um pouco os laterais. São só 2 jogadores nessa decisão que já ganharam o Campeonato Mundial, né? O Jorginho, um deles, que ganhou com o Chelsea, e o outro, justamente, o Danilo. O resto, todos os jogadores do PSG não venceram ainda um Mundial de Clubes. Nem do Flamengo. E nem do Flamengo. Inclusive, pensando em experiência... Talvez até o time do Flamengo seja mais experiente em termos de Mundial. Você tem jogadores que jogaram 4 Mundiais no Flamengo, né? O próprio Arrascaeta, o Arrascaeta tem 4 Mundiais, um Super Mundial e agora está no seu 4º, né? O 3º Mundial modelo antigo, vamos colocar dessa forma. O próprio Bruno Henrique também. Vai ser um grande jogo, Edu. Esse Paris Saint-Germain, eu acho que é um Paris Saint-Germain vencível. Tá? Eu também acho. É um time que tem escolhido jogos no campeonato Aliás, jogou francês. Hoje o Paris Saint-Germain também. Poupou uma turma, né? Mas é algo que o Paris Saint-Germain vem fazendo já, né? O Paris Saint-Germain ele vem poupando jogadores já no campeonato, no campeonato francês, porque mesmo sem força máxima, o Paris Saint-Germain já é um time capaz de vencer o campeonato. Está na liderança, hoje vence por 3-2, poupando, se eu não me engano, 5 jogadores. É um time que vem escolhendo jogos. A má notícia para o Flamengo é que o Paris Saint-Germain escolheu a final agora do Mundial de Clubes. Seria natural que fosse dessa forma, mas ainda assim acho que é um time que dá para vencer, dá para o Flamengo, dentro da característica que ele tem e dentro das fragilidades que tem o Paris Saint-Germain e do cansaço que também tem o Paris Saint-Germain, e não à toa escolhe jogos nessa temporada, tem escolhido jogos de Liga dos Campeões e escolheu esse agora. Eu acho que dá para o Flamengo. Vai ser uma grande decepção, vão querer pintar, que se o Flamengo tomar 3, 4 gols foi um vexame. Não foi, é um time melhor, é um time de mais investimento, mas ainda assim acho que dá para arrastar 1-1, levar para os pés. E galera, temos aqui uma postagem do Paris Saint-Germain. Vocês viram o que eles fizeram agora? Então, cola aí no vídeo até o final, vou trazer aqui para vocês. PSG reposta a previsão feita há 9 anos de quem encontraria o Flamengo. Veja confrontos. Bem, galera, o Paris Saint-Germain e Flamengo decidirão a Copa Intercontinental na próxima quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, no estádio Almad Bin Ali, em Al Riyad. Mas esse encontro já era esperado pelos franceses pelo menos há 9 anos, hein? Em 2016, o PSG fez essa postagem aqui,
Hey Flamengo, @Flamengo, nós falamos sério, ainda nos encontraremos. Hashtag Paris do Brasil. Por que Paris do Brasil? Vocês vão entender já já. Então, essa postagem aqui foi recuperada, né, de 9 anos atrás, cara. E realmente, eles vão se encontrar. No dia da postagem feita pelo PSG, Frederic Longuep, então diretor-geral adjunto do clube, disse em entrevista ao Sport TV que mirava um amistoso contra o Flamengo. Aí, né, temos aqui essa postagem, temos mais fãs no Brasil que em Paris e na França. Temos 3 milhões de fãs no Brasil. O Brasil é algo que está no coração, é parte do projeto do clube e confiamos muito no Brasil. Se fizermos um amistoso no Brasil, tem que ser com o Flamengo. Eles falando, né? Nós podemos convencer o time a ir ao Brasil e fazer um amistoso em breve, disse ao Tá na Área. Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentaram 3 vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Em 1975, no Parque dos Príncipes, o rubro-negro venceu por 2-0 com gols de Luizinho Lemos. 4 anos depois, no mesmo estádio, os franceses venceram por 3-1 e Zico descontou. Já em 1991, novamente na casa do PSG, os times empataram por 1-1 com gol de Zinho, mas nos pênaltis o Flamengo venceu por 3-1. Esse aqui, galera, é o histórico, né, do Paris Saint-Germain e Flamengo. Então, com essa postagem aqui do Paris Saint-Germain, se concretizando, né, cara, aquele desejo deles jogarem com o nosso Mengão, o maior clube do Brasil. Vai ser quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, lá no estádio, que eu esqueci o nome, que eu acabei de falar aqui. Putz, cadê o nome do estádio? Aqui, ó. No estádio Ahmad Bin Ali, em Al Riyadh, ok? Tá aí, então. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações e fui!